Ora, muito bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas a toda a gente que está aqui connosco no Pavilhão do Conhecimento, que recebe hoje a cerimónia de entrega da segunda edição do Prémio de Jornalismo do AET Food em Inovação e Sustentabilidade Agroalimentar. Comigo aqui hoje tenho o Juan Inácio Zafora, que é Regional Startup Manager no AET e que vai estar aqui também a conduzir esta cerimónia. Bom dia, Ron. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. E desculpe por meu português, eu tentarei fazer o melhor possível hoje. E bem-vindos à segunda cerimônia dos Prémios do Jornalismo do AET Food. Em Portugal. Essa é a segunda edição dos Prémios do Jornalismo do AET Food em Portugal. E eu sou o Regional Startup Manager for AET Food no sul da Europa. Estamos muito entusiasmados por vos ter aqui, uma vez mais, para reconhecer o trabalho que os jornalistas aqui em Portugal fazem para nos informar e educar sobre o sector agroalimentar. Depois de uma primeira edição no 2021, com quase 50 participantes, a edição deste ano foi ainda mais entusiasmante. Recebemos ainda mais trabalhos e com muita qualidade. Queria agradecer ainda a todos os que se juntam a nós do conforto das suas casas, dos seus escritórios. Escritórios hoje, não sei, mas alguns. Talvez alguns temos nos seus escritórios. Obrigados a todos por estar conosco hoje. Antes de começarmos com a incrível programação que temos planejada para hoje, queria falar-vos da iniciativa que nos trouxe aqui e tornou tudo isso possível, o AET Food. Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, trabalhamos para tornar o sistema alimentar mais sustentável, saudável e sostenível e confiável. Somos uma comunidade de inovação criada pelo EIT, um organismo europeu independente, para estimular a inovação e empreendedorismo. Desde 2018 já aceleramos e acompanhamos mais de 1000 startups agroalimentares para torná-las mais fortes, alcançar um impacto social e econômico e capazes de atrair quase 200 milhões de investimentos só no ano 2020. Desde a nossa sede na Europa do Sul, com escritórios em Bilbao e Madrid, talvez eles estão conectados lá. Sim. Todos os anos apoiamos mais de 150 equipos de empreendedores a construir uma comunidade inclusiva e inovadora com mais de 7.000 participantes nos nossos eventos anuais em nossos países. Com a missão de criar um sistema alimentar sustentável e à prova do futuro, no qual o consumidor participa ativamente. E por que lançamos o Prêmio de Jornalismo de AET Food? O objetivo dos Prêmios do Jornalismo é encorajar o trabalho dos profissionais dos meios de comunicação social, no seu esforço de divulgação dos valores associados ao setor agroalimentar, aumentar a confiança do consumidor, criar opções alimentares mais saudáveis, melhorar a sustentabilidade ou educar para participar, inovar e avançar. Esse prêmio arrancou em Espanha há 4 anos, depois expandiu-se para a Itália, onde esse ano celebramos a 3ª edição. Hoje assinalamos a 2ª edição do Prêmio do Jornalismo AET Food em Portugal, com a clara intenção de premiar os jornalistas pelo seu empenho na promoção da transformação do ecossistema alimentar rumo a hábitos e práticas mais saudáveis e sustentáveis. Essa 2ª edição foi organizada em parceria com o Sindicato dos Jornalistas, a quem agradecemos muito o seu apoio. Antes de anunciar os vencedores, vamos levar o nosso projeto para outro nível, também com essa colaboração com a Ciência Viva, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje e organizar um fantástico debate sobre como comunicar ciência, seguido de uma conversa com a socióloga Mônica Truninger sobre os hábitos alimentares dos portugueses. Espero que disfrutem deste evento e muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Juan. Chamava então agora as nossas oradoras, porque os homens, entretanto, já estão aqui em cima, para se juntarem a nós no debate e vamos seguir. Carol fica aqui. Inês. Vera.
Não, Vera lá. Desculpa. Tem um microfone lá. Exato. Bom, vamos dar então início ao debate sobre como comunicar ciência. Obviamente que eu não sei decorar a apresentação de todos os nossos convidados, por isso vou ter de recorrer aqui a uma pequena cábula. Começo pela Caroline Delmas, que está aqui imediatamente ao meu lado. É licenciada em Comunicação Social e mestre em Novos Mídia e Práticas Web. Foi jornalista durante 12 anos, com destaque para o programa Planeta Minas, Ciência e Tecnologia da Rede Minas de Televisão. Trabalhou ainda em Madrid, voltando ao Brasil depois para cobrir grandes eventos como o Mundial 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, antes de vir para Portugal. Cá em Portugal é responsável pela gestão e comunicação do projeto ReSeed, sediado no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra e financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. O ReSeed visa analisar as transformações na agricultura historicamente associadas às sementes cultivadas, ao ambiente e à ação humana desde o século XVIII. Obrigado, Carolina. Depois temos a Inês Barreiros Mota, licenciada em Ciências da Nutrição, doutoranda em Ciências da Saúde na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. É uma das coordenadoras do Kitchen Lab da Nova Medical School. Desenvolve atividade clínica no Hospital Clube Tejo e na Faculdade de Ciências Médicas e tem como área de atuação preferencial as doenças gastrointestinais e microbiota, tema que também investiga enquanto parte do Comprehensive Health Research Center. Obrigado, Inês. Temos ainda a Maria José Pires. A sua formação de base e experiência começa na literatura inglesa, a ensinar Shakespeare. Depois seguiu para um doutoramento que mostra como os estudos literários e culturais podem beneficiar de uma leitura à luz dos food studies e desde então tem trabalhado em investigação e projetos em turismo gastronómico e literário. Está há 7 anos na coordenação do mestrado de Inovação em Artes e Ciências Culinárias, o MIAC, e há 3 anos no novo mestrado em Food Design, também na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde é ainda responsável pelo projeto educativo Food Talks. Obrigado, Maria José. E por último temos a Vera Novaes, formada em Biologia, seguiu o caminho da Educação e da Comunicação de Ciência, é mestre em Comunicação de Ciência, trabalha como jornalista no Observador desde 2014, tem colaborado com colegas a nível internacional, com a Federação Mundial de Jornalistas de Ciência, além de ser atualmente presidente da SciComm-PT, Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Depois, obviamente, temos o Juan, que dispensa apresentações já. Muito obrigado a todos. Obviamente que nós temos um tempo ainda assim bastante limitado para tudo aquilo que podemos extrair do conhecimento e da experiência de todas as pessoas que estão aqui. Eu posso confessar só muito rapidamente que eu passei largos minutos à conversa a preparar o debate com cada uma destas pessoas e tínhamos muito mais para falar, além daquilo que vamos conseguir fazer aqui. Ainda assim, vamos direto ao assunto, e eu começava aqui pela Caroline. Falar de ciência implica quase sempre falar de temas bastante complexos. Da tua experiência, sobretudo no ReSeed, como é que nós encontramos um bom ponto de equilíbrio entre a passagem do conhecimento com o rigor científico que é exigível, sem correr o risco, por outro lado, de pender, por um lado, de uma simplificação exagerada, só quase na esperança de que as pessoas prestem atenção e absorvam alguma coisa? Como é que se encontra esse ponto de equilíbrio? Bom dia, Rui, bom dia a todos, aos colegas que estão aqui também. Olha, no caso, eu trabalho num projeto específico de investigação, então a gente trabalha num micromundo, vamos dizer assim. Mas nessa experiência a gente pode aprender muita coisa também. Eu acho que no que você me pergunta, eu acho que a primeira coisa é conversar muito e trazer os investigadores para comunicar comigo. Ou seja, eu, quando vou preparar qualquer material de comunicação, qualquer público, seja nas redes sociais, seja no nosso blog científico, seja em eventos em presencial, eu sempre converso muito com eles para tentar perceber. Então, assim, se eu vou passar uma mensagem de comunicação, eu tenho que primeiro compreendê-la da melhor forma possível para conseguir passar. E conversando com eles, eu consigo perceber como que a gente pode trazer a informação científica e aproximar do público. Eu não gosto muito da palavra traduzir. A gente tenta sempre aproximar. E não necessariamente deixando, por exemplo, os termos científicos de lado. A gente trabalha com sementes, a gente trabalha com variedades, com nomes científicos que, às vezes, a gente pode trazer e trazer um pouco de história em relação a isso. Então, nesse sentido, a gente busca sempre, eu acho, que é não necessariamente excluir termos científicos, mas tentar aproximar. Ou seja, traz aquele material científico, por exemplo, nós trabalhamos muito com fontes históricas. Às vezes, trazer aquela fonte histórica e contar um pouquinho mais, aí sim, com uma linguagem mais tranquila, mas sempre, primeiro, pensando em aproximar do público e com os investigadores ajudando para que a gente não possa ter nenhum erro, em termos de rigor científico, mas conseguindo aproximar a linguagem para eles. Okay. Sim, faz todo o sentido. E eu, se calhar, passo à Inês,
porque quando se fala em rigor e em aproximar a informação às pessoas, não há se calhar campo mais sensível a isto do que a área da nutrição. E eu sei, e nós vemos isso acontecer regularmente, que sai um determinado estudo ou uma determinada informação e que ela acaba muitas vezes interpretada de maneiras diferentes, ou que acaba interpretada de uma maneira quase oposta àquilo que o próprio estudo dizia. No fundo, quais são os maiores desafios que um investigador na área da nutrição enfrenta quando tenta comunicar as conclusões do trabalho que faz? Seja com os jornalistas, neste caso, seja diretamente depois com o público. Bom dia a todos, bom dia Rui, muito obrigada por estar aqui. É verdade, é uma ciência que é muito recente e que a investigação tem algumas particularidades, porque a verdade é que todos comemos e anular as diferenças daquilo que é o resto da alimentação versus a introdução de um alimento novo nem sempre é fácil. Particularidades como sejam o tamanho da amostra, o tipo de estudo, são coisas que muitas vezes são perdidas quando nós fazemos esta comunicação em ciência e que depois também podem limitar a mensagem que é transmitida, como dizia. Acho que ainda há poucos nutricionistas a trabalhar na ciência e com capacidade de comunicação, é algo que a própria licenciatura tem vindo a ser reformulada para investir, para dar capacidades aos futuros nutricionistas para saberem comunicar melhor, mas ainda não é o nosso core e não é aquilo que nós somos treinados de base, por isso há sempre aqui algumas falhas, que depois também, por haver poucos nutricionistas a falarem e a exporem-se pelos meios mais corretos, que sejam através de jornalistas que também já estão treinados para fazer esta comunicação, abrimos aqui espaço para que haja uma grande comunicação que não é feita nem por cientistas, nem por jornalistas e que depois traz essa confusão quando vemos muitas vezes mensagens erradas a serem transmitidas através de outros meios de comunicação. Por isso, acho que o maior desafio é esta aproximação que tem que passar a ser mais clara entre o cientista nutricionista e o próprio jornalista. Porque, em última instância, o nosso trabalho só tem valor quando chega ao público. Nós investigamos para as pessoas, não é? E se não há este final, acabamos por não ter completo o nosso ciclo. Sim. Mas o que é que faz com que, por exemplo, uma determinada mensagem que é passada a um jornalista acabe transformada em algo um pouco diferente, ou às vezes muito diferente? É mais, se calhar, uma ambição do jornalista de ter algo muito mais mediático, atrativo, eu acho, sim. Ou é mais uma questão de, pura e simplesmente, o conhecimento que não passou? Acho que, pronto, lá está. Comer toda a gente come e toda a gente quer saber como comer melhor. Principalmente nos últimos anos temos visto esta tendência a aparecer, quer por uma questão de saúde, quer por uma questão de sustentabilidade, são temas que têm estado muito presentes. Acho que às vezes é tentar, acho que depende muito do jornalista. Acho que há jornalistas que querem muito ter a notícia e por isso sim, há ali vamos tirar, realmente pegar na conclusão sem perceber quais é que são as limitações do estudo, que pode ser perigoso e que é perigoso. Mas também acho que há alguma falta de clareza às vezes por parte dos cientistas nutricionistas a transmitir a mensagem e isso é algo que temos que trabalhar. Certo. Falar em jornalistas, neste caso, neste debate, é passar ali à Vera. Vera, uma coisa que nós vemos muito acontecer, e nós tivemos a oportunidade de falar um bom bocado sobre isso, é esta ideia que até está inscrita no Código Deontológico dos Jornalistas, de que o jornalista deve ouvir todas as partes envolvidas e interessadas num determinado assunto. Como é que se gera esse dever deontológico com, do outro lado da balança, os factos, muitas vezes quase irrefutáveis, da ciência que nos diz que aquilo que uma determinada pessoa interessada no assunto está a dizer não tem cabimento em termos científicos. Esta questão do falso equilíbrio que existe muitas vezes na forma como isso é reportado e de que forma é que tu, no teu trabalho e no trabalho dos teus pares e das pessoas que vês à tua volta a trabalhar estes temas de ciência, qual é a tua perspectiva em relação a isso? O que é que está a falhar aqui, afinal de contas? É o código deontológico que se calhar precisa de uma pequena adenda para inscrever a informação científica aí ou é pura e simplesmente uma questão de interpretação? Bom dia, felicitar aqui o painel que nós temos e bom dia à audiência. Eu se calhar começo não por responder à tua pergunta, que eu vou fazer o que toda a gente faz aos jornalistas e que nós testamos, e vou aqui falar também sobre o que a Inês estava a dizer e estas dificuldades e como é que a mensagem chega. A nutrição, a alimentação é algo que desperta muitas emoções. Eu, sempre que escrevo sobre alguma coisa relacionada com a alimentação,
posso ter a certeza que terei muitas mensagens, umas de felicitação, mas outras de ódio. Então, se o tema for leite, carne, é garantido. Porque desperta muitas emoções. E depois também, como todos comemos, todos temos uma opinião sobre alimentação. Não é? Toda a gente pode comentar, claro que pode comentar sobre alimentação, mas aqui depois tem de haver uma distinção muito grande que ainda não é clara entre as pessoas, entre aquilo que é a minha opinião enquanto indivíduo ou a minha opinião enquanto ativista, enquanto membro da sociedade civil ou político, e o que é a opinião científica. Não é uma opinião científica, não é? É o que é o conhecimento científico. Isto vai um bocado bater naquilo que estavas a dizer, Rui, que é o falso equilíbrio. Quando nós estamos a escrever sobre ciência, nós podemos dar outros pontos de vista, não é? O ponto de vista da economia é este, mas não são dois pontos de vista que nós possamos confrontar um com o outro, porque só podemos comparar coisas que são comparáveis, não é? Não vou comparar duas batatas, posso comparar duas batatas diferentes, mas não posso comparar uma batata com uma cebola. São coisas diferentes. As pessoas podem ter uma opinião, mas eu não posso confrontar a opinião de uma pessoa que está influenciada, seja por ser um empresário ou um ativista, com o que é o conhecimento científico. E muitas vezes aqui é o problema do falso equilíbrio. O bom equilíbrio é ter dois cientistas que podem ou não ter opiniões diferentes ou que têm conhecimentos diferentes dentro daquela área, as opiniões deles os conhecimentos deles podem ser confrontados. Agora, eu não posso confrontar um cientista que diz que não há evidência que determinado alimento cause cancro, por exemplo, seja um fator de risco para o cancro, e ter depois um ativista a dizer sim causa, porque eu conheço uma pessoa que já aconteceu. Estas duas coisas não são comparáveis, daí o falso equilíbrio o equilíbrio é exigido aos jornalistas, mas às vezes não há o confronto, não há um confronto possível, não é? E acontece com a alimentação, acontece com as alterações climáticas, aconteceu também durante a pandemia de Covid-19 e, por exemplo, nas vacinas, se há um consenso de que as vacinas são seguras e previnem muitas doenças, eu não posso ter em debate uma pessoa que defende o uso das vacinas com um anti-vacinas. São duas coisas que não são comparáveis, não é um equilíbrio, porque não há metade da população ou metade do conhecimento científico a dizer que sim, que são seguras, e metade do conhecimento científico a dizer que não são seguras. Vera, mas nesse caso, ou seja, isso é consequência de uma impreparação do jornalista ou é mais, se calhar, consequência de um próprio viés que o jornalista tenha, ou é por simplesmente porque os jornalistas estão cada vez mais apertados no ritmo do seu trabalho e nas condições que têm para fazer o seu trabalho, que acaba, muitas vezes, por fazer um trabalho um pouco mais atabalhoado, digamos assim. O que é que achas que prevalece aí? Tudo o que tu disseste, não é? Primeiro, o nosso tempo é extremamente limitado. As redações são pequeníssimas, nós temos de fazer uma cobertura tremenda, todos os jornais atualmente estão online. Quando nós trabalhávamos para o papel, tínhamos a hora de fecho, que já era suficientemente complicada, agora a hora de fecho é cada minuto. E os jornais trabalham sempre para superar os outros, não é? Os jornais são um negócio, tirando aqueles que têm financiamento estatal, mas os jornais são um negócio e têm de conseguir produzir mais, para conseguir ter mais anunciantes, para conseguir ter mais dinheiro. Infelizmente funciona assim, não há financiamento público disponível. Nem sei se seria conveniente haver financiamento público para todos os jornais. Então temos muito trabalho para fazer e muito poucas pessoas. As redações são pequenas. Os jornalistas podem ter áreas de especialidade, mas muitas vezes são chamados a trabalhar sobre outras áreas. E viu-se durante a pandemia, logo no início da pandemia, todos os jornalistas, independentemente da secção, e isto inclui desporto e lifestyle, no caso do Observador, estiveram a trabalhar sobre temas da pandemia. O que, por um lado, foi bom, porque trouxe uma série de perspectivas diferentes, não é? Eu jornalista de ciência,
tenho sempre o meu olhar muito mais virado para as questões de ciência e saúde, mas um jornalista de economia terá uma perspectiva diferente, um jornalista de política terá outra perspectiva. Portanto, também é interessante misturar aqui a ciência nas outras secções, que muitas vezes fica compartimentada, fica num sítio isolado, quando a ciência tem de estar na sociedade e tem de fazer parte das outras notícias também. E depois, claro que a falta de preparação, e a falta de preparação é para todos os jornalistas que são de outras áreas e até para os jornalistas de ciência. Um cientista especializa-se numa pequena parte da sua área científica. Um jornalista de ciência tem de cobrir tudo sobre ciência. Física de partículas, nutrição, cancro, agora imaginem, não é? E depois fomos criticados quando temos falhas. Claro que vamos ter falhas. E enquanto um cientista tem anos de doutoramento para aprender muito sobre uma coisa muito pequena, nós temos 1 hora para conseguir preparar um artigo ou para conseguir preparar uma entrevista. E tentamos sempre fazê-lo o melhor possível. Nem sempre resulta. É verdade. E então, a quem é que o jornalista recorre? Às fontes. E aqui vou meter-me outra vez com a Inês, porque o problema das fontes. Basta entrar numa livraria e ver a quantidade de livros relacionados com alimentação e nutrição que existem. Claro que nós temos muitas pessoas, conhecidas ou não, que decidem fazer livros de receitas. Tudo muito bem. Mas depois temos muitos nutricionistas, ou que se auto-intitulam nutricionistas, que têm livros que me fazem arrepiar, devo dizer, porque estou ligada à ciência, não é? Dietas para tudo e mais alguma coisa, dietas com supressões completas de grupos alimentares, dietas do pH, do grupo sanguíneo, anticancro, o que vocês quiserem. Algumas destas pessoas são efetivamente nutricionistas registados na ordem. E vão à televisão. E dizem coisas na televisão que é de bradar aos céus. E depois isto é um problema, porque esses são muito mediáticos e muito disponíveis. Portanto, um jornalista que quer um comentário facilmente chega a esses. É muito mais difícil chegar àqueles que depois fazem ciência e que estão mais aprofundados no conhecimento científico. Eu procuro sempre fazer isso, mas é mais difícil. Estão mais retraídos nos seus trabalhos de investigação. Vera, entretanto já íamos nessa direção. Desculpa tirar-te a palavra, porque eu queria recuperar algo que tu estavas a dizer da perspectiva do jornalismo, sobretudo o que aconteceu na pandemia, de haver essa necessidade de multidisciplinaridade dentro das próprias redações, colegas que eram até de desporto, por exemplo, a fazer cobertura de ciência, para ir um pouco à Maria José, que eu sei que o trabalho é muito baseado nesta interdisciplinaridade do lado da ciência, e eu queria perceber de que forma é que trabalhar com várias disciplinas ao mesmo tempo acaba por ser uma vantagem quando tentamos comunicar, ou se, pelo contrário, torna mais difícil a compreensão do público final, porque as pessoas também querem muito e estão muito habituadas a pôr tudo em caixinhas, não é? Este é um estudo sociológico, este é um estudo de nutrição, este é um estudo, etc, etc. Há mais vantagens ou desvantagens de ter um trabalho que acaba por ser muito mais completo do ponto de vista das disciplinas que estão envolvidas. Obrigada, bom dia a todos. E cumprimentar todos os meus colegas, que na realidade somos todos de áreas diferentes. Sim. A minha é um bocadinho mais diferente, eu era outsider, como dizia ao Gonçalo há 2 ou 3 dias atrás. E para mim, que vim de uma área completamente diferente, e quando tomei contato com os estudos da alimentação, eu uso Food Studies porque é muito mais confortável. Não é só por vir da área inglesa, é mesmo porque é mais confortável, porque senão são estudos da alimentação, do alimento, da dieta, enfim, há imensas valências. Nós somos muito ricos em Portugal, em Espanha também. E foi sempre um desafio. Quando entramos nesta ideia de transdisciplinaridade e criar projetos transdisciplinares, eu já tinha essa perspectiva dos Food Studies, ou seja, os Food Studies têm um bocadinho... Quando falamos em Food Studies, o que é Food Studies? Não é? Começamos a pensar... Na realidade, são várias áreas. São pessoas de história, de sociologia... Aliás, de história. De sociologia, da comunicação... Enfim, de várias áreas que se sentam e veem através das suas lentes. O problema, o objeto, o produto, o alimento. E para nós mostrar... Nós estamos na educação, portanto, mostrar a estudantes que vêm formatados numa
uma forma que é muito tradicional, muito... está ali o aprendiz, e está aqui quem vai transmitir o conhecimento. Isto está aqui a nutrição, isto está aqui o design, isto está ali a segurança alimentar, isto está ali a microbiologia, isto está ali, enfim, todas essas áreas. Como é que nós vamos mostrar que elas todas podem casar num mesmo projeto? Isso foi o desafio que nós tomámos há uns anos. E é muito difícil, mesmo para os profissionais, mesmo para um nutricionista, pegar nos seus óculos, eu por acaso uso óculos, não é? Mas pegar nos meus óculos e ver qual é a perspectiva da nutrição. Como é que isto é viável, não é? O que é que eu posso fazer com isto? E explicar isto às pessoas. E depois eu vou pegar nos óculos vou pedir os óculos da Caroline, por acaso ela também usa óculos, vou colocá-los e vou ver, isto está à luz da história, podia ser assim. Mas eu nunca posso ser um historiador, eu nunca posso ser uma nutricionista. Eu sou da minha área, sou dos estudos culturais, dos estudos literários. Mas eu vou ter sempre uma perspectiva diferente. Nós temos uma relação muito boa com os jornalistas, é uma relação muito saudável, por assim dizer. Mas também temos tido essas experiências, temos tido experiências em que a televisão mostrou algo que quando eu vi transmitido na televisão pensei, mas nós fizemos isto, mas não era esta a nossa intenção, não é? Isto não é um momento sanguinário, não é? Eles só viram o sangue ali. Nós nem sequer percebemos que era essa a ideia que estávamos a transmitir, porque foi uma coisa feita no próprio dia. Porque não houve essa investigação. Certo. E eu acho que sem investigação, sem esse compromisso, e nós temos uma vantagem, porque nós damos a saborear os nossos projetos, não é? Isto é uma coisa... Pois, eu também queria ir por aí, que é, será que a vossa relação com os jornalistas, e se calhar convém explicar um bocadinho para quem nos está a ouvir, vocês, no fundo, a ligação que têm com o público em geral e com os jornalistas, em muitos dos casos é assente em experiências de alta cozinha, e será que também ajuda a passar a mensagem o facto de levarem os jornalistas pela boca também? Sim, é um truque. Mas tem resultado. Tem resultado porquê? Porque para nós termos uma dessas experiências, nós passamos por testes desde o início do ano letivo. São testes que demoram 1 ano. E, portanto, há ali várias fases. Quando nós chegamos quase ao final, e também somos surpreendidos nesse momento, muitas vezes, e temos acompanhado o processo, nós convidamos sempre alguns jornalistas a estarem presentes, mas também a passarem pelo processo, quase, não é? Não estão desde o início, mas muitas vezes acompanham e entusiasmam-se, porque é o nosso produto, não é? Que nós estamos a apresentar, é um trabalho que foi feito. E, portanto, não tem só a perspectiva visual, não é? E todos os sentidos ali estão envolvidos, mas o conhecimento que vem por trás leva a que a nossa leitura, não tradução, mas leitura não seja enviesada. E talvez tenhamos esta facilidade num produto final. Não temos essa facilidade, se calhar, quando trabalhamos com pessoas que são o nosso público, que eles são os nossos alunos, ou seja, nós queremos que eles sejam os profissionais. E entrar nesse ciclo não é muito fácil. Há muito trabalho a fazer. Portanto, essa transdisciplinaridade entende ou pressupõe transpor as barreiras, passar além de... E isso não é fácil. Quando falava do food design, por exemplo, nós temos esse projeto de food design, mas o food design já vem connosco desde o MIAC, desde o início do MIAC. Já tem 10 ou 11 anos. E ainda continuamos a ter pessoas a dizer assim, que bom, finalmente vou conseguir empratar. Mas what? Mas não é nada disso. Design, porque a ferramenta é o design, ou seja, tem que pensar. E por isso temos as food talks, para que as pessoas pensem, para que as pessoas conversem e que as pessoas ajam. Ou design, tem um problema, como é que eu vou colmatar, como é que eu vou lidar com esse problema? Então, não é fácil entrar nessas dinâmicas, porque, mais uma vez, são dinâmicas diferentes. Certo. Educativas, profissionais, enfim. Duas coisas que eu queria dizer, acho que ouvindo as colegas falarem. Primeiro que a gente tem que lembrar, acho que é uma coisa, claro, é óbvio que os meios de comunicação são extremamente importantes nessa comunicação, mas que hoje a gente tem muitas ferramentas para que os cientistas também comuniquem diretamente com o público. A gente não pode também deixar essa parte de lado. Ou seja, a gente tem as redes sociais, os blogs científicos, então hoje há muito mais oportunidades para que os cientistas também falem diretamente ao público. Isso também é um desafio. Mas isso também é uma responsabilização maior, como a Vera dizia há pouco. Se nós temos, por exemplo, nutricionistas que têm esses canais já tão alargados, não é? com muita gente a seguir, com muita gente a comprar livros, a ler, etc., também é uma responsabilidade maior porque a sua capacidade de influência também é muito, muito acrescida. Não é? Nesse caso, por exemplo, num caso de um projeto de investigação como o nosso, que a gente tem uma condição de participar em vários eventos, uma coisa que nós temos tentado, por exemplo, é participar em eventos não científicos. Certo.
sempre que possível, levar esse conhecimento para outras esferas que não apenas aqueles congressos tradicionais em que a gente tem só os cientistas. E aí também um outro desafio que nós temos, que muitas vezes também as pessoas imaginam a ciência como laboratórios. Os nossos laboratórios são arquivos. São arquivos, são fontes históricas, a gente trabalha com outro tipo de ciência. E as pessoas também, é um desafio para a gente mostrar para as pessoas que as ciências humanas, trabalhar com a história também é ciência. Ou seja, eu estou aqui com fontes históricas. Nós fizemos uma parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, com um manuscrito de receitas do século XVIII. Era um cozinheiro que escreveu receitas, são centenas de receitas. Nós fizemos um trabalho de reinterpretação das receitas à luz das exigências atuais, de sustentabilidade, que nós fizemos em conjunto, mas era uma fonte histórica fechada na biblioteca. O nosso laboratório é a Biblioteca Nacional de Portugal, entre outros arquivos. Isso também é ciência. Sim, sim. Então, também é um desafio mostrar para as pessoas que também há ciência, e essa ciência vai além dos clássicos laboratórios. Juan, vamos ao teu lado agora. Falar de ciência e falar de inovação, quando nós pensamos nas startups que fazem parte da comunidade do IIT, tanto a ciência como que está por trás dessa inovação é sempre muito importante, é uma parte muito grande do trabalho que fazem. Quão preparadas estão as startups, as pessoas que estão à frente dessas startups, para depois fazer esta ligação aos jornalistas e ao público em geral? Ou seja, esse é um desafio, se calhar, muito maior do que, por exemplo, falar com um investidor, imagino eu. Sim, definitivamente. As startups são expertas em trabalhar com a ciência, fazer uma proposta de valor coerente para chegar aos consumidores finais. Então, nessa tradução, nesse trabalho que eles têm que fazer para fazer da ciência um negócio, um business, eles têm que tentar de traduzir tudo o possível para fazer fácil o conhecimento, para fazer fácil a adopção dessas novas tecnologias, ou dessa nova ciência, ou desse novo conhecimento. Então, eles estão acostumados a fazer isso como os investidores, porque nas etapas tempranas da startup eles têm que falar com muitos investidores ao início para recabar dinheiro. E os investidores não são expertos nisso. Eles são expertos em negócios, em dinheiro. Então, lá é os primeiros desafios que temos empreendedores para traduzir a tecnologia a um idioma entendível para todo mundo. Mas os consumidores finais não são os investidores. Precisam fazer outra tradução aos empreendedores para o consumidor final. E lá é onde eu acho que os jornalistas podem facilitar muito essa transição. Porque vocês são expertos em fazer essa tradução da ciência a um idioma entendível para todo mundo. E então lá vocês podem ser uns agentes claves no desenvolvimento das startups. Os challenges, os desafios são muitos. As startups exitosas são aquelas startups que podem traduzir isso facilmente, que podem, além disso, não só comunicar, mas além disso trabalhar e otorgar e chegar ao mercado, que não é fácil. Mas os empreendedores que são exitosos são os que aprendem a fazer isso mais rápido. Certo. E se calhar agora, voltando à Vera, e isto é aplicável tanto na relação com startups como na relação com projetos de investigação, como é o caso do Reseed. Qual é o ponto de situação desta relação? É uma relação fácil? É uma relação desafiante? Ou seja, tu, quando estás a preparar um trabalho e queres falar, por exemplo, com um investigador ou com um gabinete de comunicação de um projeto científico, no que é que tu esbarras com mais frequência? Eu não posso dizer que a relação seja difícil, para começar, não é? Mas ainda não é perfeita, ainda precisa de ser muito oleada. Com as startups, se calhar, até é mais fácil, porque é um tema que está muito nos jornais, aparece muito na área da economia, portanto, as startups aparecem muito nesta área de economia, e é ainda mais fácil, porque normalmente o jornalista de economia não vai ter tanto conhecimento em ciência, portanto, vai obrigar aqui os elementos da startup a desconstruir ainda mais esta linguagem, e as startups estão normalmente muito disponíveis para falar, para os jornalistas. Portanto, aqui é ponto fácil. Na área da ciência, às vezes não é tão fácil.
e não é tão fácil, e vocês desculpem-me, eu vou voltar aqui à pandemia, porque foi um caso de estudo que serve para tudo. No início, nós tivemos muitos novos especialistas a falar. Eram os que estavam disponíveis. As pessoas que realmente produzem conhecimento científico na área da epidemiologia e virologia estavam ocupados a tentar perceber o que é que se passava. E ainda não queriam falar porque não sabiam o que é que podiam dizer sobre aquilo. Portanto, resguardaram-se um bocado durante essa primeira fase. E nós tivemos muitos novos especialistas e pessoas muito conhecidas em termos mediáticos e com um vasto currículo, mas que não são entendidos do assunto, a tecer comentários nos órgãos de comunicação social. Uma vez que os cientistas, aqueles que trabalham na área ligada à epidemiologia, começaram a falar, começámos a ter comentários no espaço público com mais conhecimento científico e os outros desapareceram. Portanto, há aqui nichos que podem ser ocupados, e aqui voltando à nutrição, há pessoas que ocupam o espaço mediático, e aqui vai depender muito também dos cientistas da nutrição ocuparem esse espaço, trazerem o conhecimento para esse espaço. Eu já disse isto várias vezes em conferências de nutrição, enquanto vocês não se chegarem à frente e dizer aquilo que está ali a ser afirmado é errado, não há fundamento científico para esta afirmação, o que a ciência nos diz está aqui, essas pessoas vão continuar a ocupar o espaço mediático, que é muito vasto. Já não são só os jornais, como dizia a Carol, são todas as redes sociais, os influencers e depois todas as marcas de produtos que pagam a VIPs para promoverem. Agora, no contacto com a academia, nós nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, temos evoluído em termos de comunicação, de ciência, dentro das universidades, nos gabinetes de comunicação, mas ainda há muito trabalho a fazer. São muito poucas pessoas ainda. Se nós somos poucos jornalistas, eles nos gabinetes de comunicação são ainda menos. Às vezes é uma pessoa a fazer comunicação para a instituição toda, às vezes é um cientista que faz a meio tempo comunicação de ciência, a meio tempo ciência, quer dizer, isto é inviável, a comunicação de ciência tem de ser uma profissão a tempo inteiro, quer dizer, um comunicador de ciência tem de trabalhar a tempo inteiro, claro que um cientista pode sempre fazer comunicação de ciência sobre o seu trabalho, mas uma pessoa que tenha de fazer comunicação de ciência, nem que seja sobre um grupo de investigação, tem de o fazer a tempo inteiro, porque tem de pensar nas questões, a Carol pode dizer isto melhor do que eu, tem de pensar na comunicação de forma integrada e não ser só, neste momento vou comunicar qualquer coisa. E então, quando eu tento contactar os gabinetes de comunicação, nem sempre há disponibilidade do gabinete de comunicação para responder às minhas solicitações, minhas e de tantos outros jornalistas, ou ainda não houve tempo a fazer uma preparação dos próprios cientistas para eles estarem preparados para falar com os mídia, e aqui pode acontecer o que estava aqui a dizer a Maria José, viram a peça na televisão, mas nós fizemos aquilo, se calhar fizeram e não se aperceberam. Este é que é o problema. Às vezes as nossas fontes não estão suficientemente preparadas para falar com os jornalistas e então na televisão está tudo gravado, está tudo registado, para a rádio a mesma coisa e às vezes dizem coisas que não pensaram que estavam a dizer, estavam demasiado descontraídos a falar das coisas e disseram coisas sem pensar, mas está dito. Foi mesmo dito. Então muitas vezes não é invenção. uma questão de preparação também, não é? Também é uma questão de preparação de todas as partes. Sim, quem claro. tem de falar, dos gabinetes de comunicação, conhecerem quem são os seus cientistas em determinadas áreas e quem é que está mais habilitado para falar ou não, quem é que vai comprometer a instituição às vezes a dizer coisas que não deve, e dos jornalistas, claramente. Nós temos de nos preparar melhor. Haja tempo para isso, mas temos de nos preparar tanto quanto possível. Sim, eu ia passar também a palavra à Inês, não sei se a intervenção já ia ao encontro disso, que é, no vosso caso, na Faculdade de Ciências Médicas, o que é que também já está a ser feito para, e se calhar através do Kitchen Lab é um bom exemplo, o que é que está a ser feito para que os nutricionistas que saem agora saiam muito mais preparados para dar resposta também a este tipo de exigência? Então,
Nós, não só na nossa licenciatura, temos a parte da comunicação como unidade curricular, ou seja, tentamos trabalhar isto com os próprios estudantes para que eles possam também já estar mais preparados para comunicar a ciência que é feita ou comunicar nos diferentes meios de comunicação que existem, mas perceber que a própria Universidade a Nova Medical School tem organizada em 3 setores e um deles é mesmo isto, a extensão à comunidade. Por isso, nós também, enquanto docentes, somos desafiados e o Kitchen Lab tem sido uma das ferramentas que nos tem ajudado nesta extensão à comunidade. Como é que nós concretizamos aquilo que são recomendações nutricionais, em recomendações alimentares e no modo fácil de transmitir, como seja trazer doentes para uma cozinha experimental e estar a fazer concretamente receitas para uma doença que é a fenilcetonuria, por exemplo, que é uma doença genética que compromete a digestão de um certo tipo de aminoácido. E isto também é uma estratégia para o fazer. Só respondendo ali à Vera, naquilo que é os nutricionistas estarem ou não na ordem dos nutricionistas, ok, a partir desse número de cédula é um nutricionista e pode, então, ou tem formação que lhe dá competências para poder falar na área, mas também a própria ordem tem aqui um papel de fiscalização, digamos, de perceber se isto é ou não, se esta pessoa é ou não nutricionista, e tem evoluído para a questão da especialidade, ou seja, para também orientar, porque uma pessoa que trabalha na indústria, se calhar não é a melhor pessoa para falar sobre doença inflamatória intestinal e qual é que é a dieta mais propensa para este tipo de patologia, não é? E o facto de também vermos uma profissão que é tão recente a especializar-se em diferentes áreas, e claro que a ciência também vai ter que entrar com uma especialização, não é? A parte da investigação, porque nem toda a gente tem formação para o fazer, não é? E para o comunicar. Por isso, sim, é verdade que existe muita coisa que é precisa ser filtrada, mas também é um caminho. E faz parte da liberdade de poder, ou seja, não há aqui nenhum crivo que impeça uma pessoa de publicar um livro, não é? Como disse, até pessoas que não são da área o podem fazer e expressam a sua opinião. Depois também isto também vai ter um ponto que é a formação do consumidor, não é? Se o consumidor não está formado para saber interpretar o que é que está a ler, depois também não consegue fazer ele próprio a distinção do que é ou não informação válida. E acho que para além de nós, outra entidade que tem feito um papel muitíssimo importante nisto, que é a transmissão de ciência de uma forma simples, é o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que realmente cada vez tem tido um maior foco e tem investido naquilo que são os materiais de divulgação para que realmente esta informação chegue ao público e tem um selo da Direção-Geral de Saúde. Por isso, à partida, também já é algo que o consumidor vê como fidedigno. Certo, perfeito. E acrescentar só sim, ia só dizer, nós já estamos um pouco até para lá do nosso tempo, por isso eu queria fazer uma última passagem muito rápida. Podes começar tu, Vera, mas se calhar dar ainda mais um minuto também à Maria José para dar aqui uma chega para depois fecharmos. Força. Eu vou ser muito rápida em relação a isto da especialização. Eu acho que é ótimo, é correto, mas tem de ser comunicado, tem de ser claro. Uma pessoa que chega a uma livraria e vê uma série de livros apresentados como nutricionista, normalmente vestidos de bata, que é o que dá aquela certeza de que é uma coisa garantida, as pessoas não sabem se é da área de industrial, se é de clínica, se é de investigação, não sabem. E nós, jornalistas, também não sabemos. Agora, aqui, só fazer um pequeno ponto que eu acho importante, e a Inês vai poder dizer melhor que eu, as ciências da nutrição são uma ciência muito difícil. Porque uma coisa é quando os cientistas trabalham com ratinhos, tudo controlado, sabe-se o que é que se dá, a que horas, em que momento, etc. Trabalhar com humanos é um pesadelo. Os humanos fazem o que querem, cumprem a dieta se quiserem e depois reportam bem ou mal aquilo que fizeram. E daí também depois, às vezes, os estudos de nutrição serem difíceis de interpretar e terem até resultados diferentes, porque quem foi o alvo da experiência foi muito diferente de uma experiência para a outra. Posso só acrescentar uma coisa? Nós costumamos dizer uma coisa, No princípio, no primeiro ano, todos querem pensar fora da caixa. É uma coisa que nós pedimos a todos, pensa fora da caixa, ser criativo, cria um novo produto, mas primeiro tens que conhecer a caixa. Certo. Para saíres dela, tu tens que conhecer. Esta é uma frase que vem da literatura inglesa. É verdade. Quando pensamos fora da caixa, foi Sherlock Holmes que disse, na realidade não foi Sherlock Holmes, foi Arthur Conan Doyle, mas pronto, foi Sherlock Holmes. E ele disse, se calhar para perceber isto eu tenho que voltar à caixa, eu tenho que entrar dentro da caixa. Se calhar eu tenho que estudar todo o processo para conseguir dizer algo.
E quando há pouco eu falava das Food Talks, eu não sei se as pessoas sabem o que é que são as Food Talks, mas os Food Talks são um projeto que ganhou um prémio em 2019 como o melhor projeto educativo pelos Hospitality Awards. E o que nós pensámos é uma forma também de comunicar os nossos projetos e os nossos desafios e incluir a comunidade neles. E também nos adaptámos um bocadinho à pandemia. O que foi criado em 2018 e começou com uma apresentação muito científica, que era em dezembro de 2018, pela nossa colega de Évora, Elsa Lamy. E ela dizia como é que a saliva pode influenciar a percepção que nós temos dos alimentos. E aquilo era completamente científico, não é? Nós convidámos toda a comunidade e a comunidade a meio, eu acho que já estava a pensar em comer ou noutras coisas, mas não propriamente naquele desafio. E foi muito interessante ver como a nossa comunidade académica, os jornalistas, aderiram ao segundo momento, no início de 2019, não havia pandemia, em que falava-se da carne de laboratório e não é lab meat, não é assim que se chama, mas cultured meat, e os insetos, estivemos na mesma edição, portanto, aquilo foi, eu sempre quero ouvir dizer o que é isto. E a forma de comunicar dessa pessoa que veio com esse projeto, não é? Que na altura era assim um pouco, nós vamos comer carne de laboratório e tal, mas agora vamos fazer o bife. E a forma como ele mostrou, como nós podemos comer a carne e a galinha estar ali ao nosso lado, e na realidade aquele bife só foi, bife ou peito de frango, só foi tirado a partir da sua pena, não dignifica o animal, em termos de sustentabilidade, só esse facto, não é? Só essa forma de comunicar, que atraiu, e que na realidade nós temos 1 hora para essas apresentações e temos mais 1 hora para questões, mas que ultrapassou bastante. E nós vimos a verificar ao longo dos tempos que todos esses convidados que nós temos, e eu acho que estão todos convidados a participar no Food Talk desde já, ainda não temos nenhumas planeadas agora, vamos nas 50, temos 50 até este momento, fechámos o ano letivo passado com 50, e a ideia é, todos estes projetos, o projeto deste ano é a Alimentação e as Cidades, em conjunto com o The Fork, uma organização que hoje também comemora o segundo World Food Design Day, portanto estão também em Madrid, a partir de Madrid, online, e é muito interessante ver como é que nós acompanhamos esses projetos, também pela academia, porque há essa necessidade, nós estamos inseridos numa comunidade, como dizia a Inês, como é que nós vamos transmitir a essa comunidade, quais são as nossas preocupações. Quando o nosso desafio foram as doenças alimentares, nós fomos para Alcoitão, fomos para tudo o que está ali à volta do Estoril, claro, mas quer fosse o Alzheimer, quer fosse a demência, enfim, imensas doenças. Agora, como é que nós traduzimos isso ao público? Acho que muitas vezes chamamos o público até nós. Mas eu acho que aí vocês já encontraram pelo menos uma fórmula que funciona, que é conquistar as pessoas pela boca, que é sempre uma boa forma de o fazer. Eu adorava estar aqui muito mais tempo à conversa convosco, mas temos mesmo de ficar por aqui. Muito obrigado a todos por terem estado aqui connosco. Espero que tenha sido também interessante para quem nos está a acompanhar, tanto aqui como em casa. Nós seguimos de imediato com a Mónica Truninger, que eu convido, entretanto, para se juntar aqui a mim em palco, para falar sobre os hábitos alimentares dos portugueses. E há muita coisa que podemos dizer sobre isso também. Muito obrigado. Força, Mónica. Aqui. Ficamos aqui lado a lado. Trouxeste tabulas? São estas, pois. Ora, dou desde já muito boas-vindas à Mónica, enquanto ainda acabamos de preparar aqui o palco para este momento. E se calhar começo também, obviamente, por apresentar a Mónica. É socióloga no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorada em Sociologia pela Universidade de Manchester, tem-se dedicado à investigação, ao ensino e à comunicação de práticas sociais alimentares, através de pesquisas sobre pobreza alimentar, consumo alimentar sustentável e hábitos alimentares de famílias com crianças. Tem vários títulos publicados sobre estas temáticas, incluindo estes dois que eu tenho aqui ao meu lado. Os hábitos alimentares dos portugueses, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e sustentabilidade e alimentação, o segundo grande inquérito em Portugal.
E, na verdade, nós vamos andar muito à volta daquilo que está já disponível para leitura e para consumo nestes livros. Mónica, tu tens analisado em detalhe a evolução dos hábitos alimentares, bem desde o século passado, do pós-guerra, a partir dos anos 60 até os dias de hoje. Quando se fala em comer de forma mais sustentável, sobretudo, fala-se muitas vezes de comer como os nossos avós comiam, como os nossos bisavós comiam. O que é que mudou verdadeiramente desde essa altura até agora? E será que essa percepção que as pessoas têm é uma percepção válida? O que é que mudou efetivamente? Bem, eu diria que uma das mudanças grandes foi a variedade e a escolha de coisas que nós temos à disposição no mercado, que é uma escolha, apesar de tudo, falsa, porque dá-nos a sensação que temos uma quantidade de produtos. Claro, temos muito mais produtos hoje em dia do que anteriormente, mas apesar de tudo há uma seleção de variedades e de tipo de produtos que estão à nossa disposição. Antigamente havia, e agora estou aqui a lembrar-me do projeto do Reseed, não é? Que eles têm uma coisa fantástica com as laranjas e conseguiram perceber que havia uma série de variedades de laranjas espalhadas pelo país e hoje em dia temos muito menos variedades à nossa disposição. Portanto, há uma espécie de reducionismo, digamos assim, da variedade, mas cada produto depois é fragmentado e diferenciado para alvos de consumidores, não é? Por exemplo, a pera rocha com um calibre mais pequenino para as crianças. Portanto, há aqui uma falsa sensação de escolha no mercado. Mas isso foi uma narrativa, não é? Que os consumidores têm liberdade de escolha e podem escolher uma variedade de produtos. Mas eu diria que essa sensação de variedade, não é? Muito mais escolha do que antigamente. A questão da carne, que é logo aquilo que me vem à cabeça, e do leite, não é? A questão do acesso muito mais fácil, acessível, em termos do preço, por exemplo, da galinha e do porco, não é? Que são as duas carnes que, de facto, têm subido exponencialmente. E, portanto, o consumo de carne, o consumo de leite, todas essas coisas que antigamente eram muito mais espartanas. Portanto, as pessoas não tinham um acesso tão fácil a este tipo de carnes e eram, muitas vezes, em alturas de celebridade, de casamentos, em que lá se matava o porco e depois lá se comia o porco ao longo do ano, através de chouriço, através do presunto, mas era coisas muito mais espartanas, muito mais... muito ligadas também a um contexto de pobreza e de escassez. E por isso, de certa forma, quando houve esta industrialização do sector da carne, foi uma viragem, não é? Uma viragem autêntica de eu finalmente vou conseguir comer coisas como, por exemplo, as classes mais altas conseguiam aceder. Portanto, há essa questão da aspiração, não é? De distinção social através do consumo de produtos que antigamente eram mais difíceis de se obter. E é assim que passamos, estou só a olhar aqui para os números, é assim que passamos de, em 1961, 23 quilos por pessoa por ano, para em 2017, 114 quilos de carne por ano por pessoa, ou seja, um aumento superior a 400%. Não é? Sim, depois em 19, 119. Portanto, mas acho que agora deve estar a descer um bocadinho ligeiramente. A pandemia também, enfim, sempre que há crises económicas, o consumo de carne desce um bocadinho. Depois, sempre que sai da crise, sobe outra vez de novo. Portanto, mas, de qualquer forma, o consumo está sempre em excesso. Nós, de facto, tem que haver um esforço cada vez maior e eu acho que há uma circulação cada vez maior da necessidade da redução e da suficiência. E são mensagens que, por acaso, também ajudados pela comunicação social, de sustentabilidade também ligada à questão de uma consciência dos limites do planeta, não é? E cada vez mais que nós assistimos aos efeitos das alterações climáticas, em que eles estão cada vez mais visíveis, não é? São sentidos pelos agricultores, que já começaram a sentir há uma data de anos atrás que há coisas que estão a acontecer nas suas culturas, ou as culturas estão a aparecer mais cedo ou mais tarde. Há transformações que estão a acontecer ao nível da paisagem e do território e que cada vez mais estão a invadir também o cotidiano das pessoas. Eu acho que essa alerta de que as coisas estão há limites
poderá eventualmente, esta narrativa da suficiência e da redução poderá ser algo que as pessoas, enfim, podem estar mais disponíveis para o fazer. Mas, por exemplo, olhando para um dos quadros que eu vi no inquérito, há lá um número que eu acho que é cerca de um terço, 32, 33% das pessoas que dizem que, independente, e aqui mantendo o assunto da carne, que não se vê de maneira nenhuma a mudar, ou seja, a ter qualquer tipo de preocupação com o seu consumo de carne e com o impacto que possa ter. Ou seja, um terço, à luz do que tem sido esta evolução, ainda é muito, ou já é muito menos do que foi antes? Não, também é um terço, e é um terço que tem um recorte sociodemográfico específico, não é? Eu lamento dizer, mas isto faz parte da história da ligação entre a carne e o masculino, não é? Mas de facto é verdade, há aqui uma ligação, uma articulação muito maior à questão das pessoas, dos homens, comerem mais carne. E são estes também que estão menos disponíveis para reduzir o seu consumo de carne. Portanto, mais as mulheres, mais as pessoas também com níveis de escolaridade mais alto, que estão mais jovens, também mais disponíveis para fazer esta redução para aquilo que se chama as dietas, as plant-based, né, que se diz, crescentemente vegetal. Portanto, as dietas crescentemente vegetal. Que não quer dizer que seja uma redução, uma extinção da carne, não é? Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado e, aliás, há a Comissão Lancet, que aqui em 2019 propôs e fez foi uma comissão de vários cientistas que se reuniram e pensaram, então como é que nós vamos aqui tentar estudar à séria quais são os impactos na saúde e no ambiente e qual seria a dieta ou o tipo de alimentação, o padrão alimentar que seria melhor, digamos assim, não só para a saúde, como também para a sustentabilidade. E então, esta dieta da saúde planetária, que é uma dieta que de facto faz esta união da saúde com a sustentabilidade e que só em si é bastante inovador, é de facto algo que é preconizado e uma das coisas que eles alertam é para a redução do consumo de carne. Mas depois esta redução tem que ser cautelosa, não pode ser uma coisa... Lá está, daí os nutricionistas são absolutamente fundamentais, os médicos, para aconselhar naquele tipo de corpo, com aquele tipo de organismo, digamos assim, o que é melhor, porque há, evidentemente, alguns macronutrientes e micronutrientes que são necessários, não é? Portanto, estas reduções não podem ser feitas de forma radical. Eles próprios alertam que é fundamental, por exemplo, em África, ter algum cuidado com esta redução de carne. Portanto, não é uma coisa que tenha que ser adotada de forma homogénea. Mas a tendência... E, de facto, o alerta é esse. Tem mesmo que se reduzir. Mas, por exemplo, aqui em Portugal, e isso vê-se tanto em conversas de café como em conversas já noutro tipo de contextos, há muita gente que, de repente, pega na bandeira da dieta mediterrânica e diz não, a minha alimentação é ótima porque nós cá em Portugal seguimos a dieta mediterrânica e está provado que a dieta mediterrânica está... se calhar não em absoluto, mas está muito em sintonia com muitos dos princípios que a própria dieta planetária preconiza. A questão é, os portugueses praticam-na efetivamente, e eu já sei a resposta, mas acho que tu podes expressá-la melhor, praticam-na na verdade ou estamos a usar essa bandeira para, na verdade, tapar os nossos hábitos mais insustentáveis? Bom, os estudos dos nutricionistas têm, de facto, vindo a perceber que tem havido um afastamento, não é, da dieta mediterrânica em Portugal. Os últimos números que eu vi aqui há uns 2 anos atrás, foi feito até um estudo pela DGS, e então os que adotam, portanto, aqueles que têm uma adesão mais alta, são cerca de 26% da população, mais mulheres, mais pessoas mais escolarizadas e também com níveis de rendimento um bocadinho mais elevados. Portanto, há aqui esta preocupação também. É engraçado porque há uma espécie de curva em U. Por um lado, as pessoas... esta tendência até foi vista também neste inquérito que nós fizemos aqui há 2 anos, em 2018 foi quando aplicámos o inquérito, depois em 2019 foi o lançamento do inquérito, que é as pessoas com níveis de escolaridade mais elevadas e também com algum conforto, digamos assim, começam a ter muito mais cuidado com a sua saúde e também especulamos questões ambientais,
porque essa questão, nós depois não fizemos essa pergunta, não é? Se as pessoas estavam a reduzir o consumo de carne por causa de questões ambientais, mas vimos de facto que havia essa tendência para um maior cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, e uma redução do consumo de carne. E depois também, nos níveis económicos mais inferiores, portanto as pessoas com mais dificuldade, também com dificuldade de acesso à carne, ou pelo menos de carne de qualidade. Portanto, muito mais o refúgio nas salsichas, naquele tipo de carnes mais pobres, digamos assim. Mas também com um consumo mais alto de frutas e vegetais, o que era assim um bocadinho estranho. Mas, enfim, não fizemos a pergunta, mas dos estudos que eu sei da pobreza alimentar que eu fiz com famílias, com 45 famílias, nós fizemos esse estudo com 45 famílias e fizemos questões, a entrevista, não só aos pais, mas também às crianças, porque queríamos também perceber qual era a percepção das crianças naquele tipo de família com dificuldades económicas muito grandes. Portanto, nós fomos de facto focar 45 famílias em pobreza, digamos assim, alimentar e muitas vezes em insegurança alimentar, e vimos que, por exemplo, a sopa era algo que estava presente, mesmo porque é qualquer coisa que sacia, não é? Mesmo que seja uma sopa pobre, é qualquer coisa que as pessoas podem dar às suas crianças, que é enfim, uma refeição quente. E, de facto, a sopa estava presente. E muitas vezes até era engraçada a forma como as pessoas até falavam do que é que comiam. Eu como arroz com um bocadinho de carne. Portanto, o arroz vinha em primeiro lugar, depois a carne vinha a seguir. Portanto, via-se que, de facto, o acesso à carne não era nada fácil, o acesso a peixe, muito mais complicado ainda, sobretudo o peixe fresco. Depois, claro que havia as coisas enlatadas, os atuns e esse tipo de coisas, que rapidamente se fazia qualquer coisa com isso. Mas, portanto, vemos de facto este ponto interessante. Por um lado, as pessoas com dificuldades económicas, com dificuldades também de acesso à carne, e muitas vezes até, em alguns casos, até precisam dela, precisam de algum, por exemplo, do ferro, mas isso os nutricionistas saberão melhor, mas é sempre esta velha questão. E depois as outras pessoas com mais recursos, já aqui com alguma tendência, digamos aqui, a fazer alguma redução. Sobretudo as mulheres, não é? Muito alertas para esse tipo de questões. Eu queria interromper, desculpa, só para pôr aqui também uma outra questão, que é, e isso vê-se também no teu trabalho, ou seja, há uma parte, ou há determinados trabalhos que são feitos que têm um acompanhamento direto às próprias famílias, e aí é possível até observar in loco como é que as pessoas estão a fazer a preparação dos alimentos, como é que se alimentam, etc, etc. Mas depois também há trabalhos, como é o caso do inquérito, que dependem sobretudo, e há pouco falavas também dos tais 26% de elevada adesão à dieta mediterrânea, que dependem sobretudo daquilo que as pessoas reportam. Não é? E quão confiantes podemos nós estar quando vemos estes números de que eles correspondem, na verdade, àquilo que as pessoas praticam no dia-a-dia. Ou seja, temos de dar ali, se calhar, um desconto nós próprios ao ler, a pensar que as pessoas vão sempre ser mais otimistas do que aquilo que são, não é? Uma certa dissonância cognitiva que pode existir, às vezes, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sei que, se calhar, devia fazer e que eu gostava de fazer, mas que não estou a fazer, por variedíssimas razões, porque não tenho tempo, porque não tenho dinheiro, porque não tenho... porque estou doente, etc, etc. Como é que também, enquanto investigadora, se gere essa informação, não é? Sim, as fontes de informação, ou seja, o tipo de instrumentos que nós utilizamos, claro que vão dar, não quer dizer que os resultados sejam contraditórios, mas eu também não acredito, há muito aquela coisa, as pessoas estão a mentir nos inquéritos. Não estão a mentir, mas há evidentemente uma norma, digamos assim, e para a resposta, o que é a resposta positiva, não é? E em alguns inquéritos, os inquéritos ambientais, por norma, têm sempre um bocadinho essa questão. Agora, independentemente do que as pessoas digam, quer dizer, que são práticas declaradas, não é? Dizem que fazem, mas a norma do que é apropriado fazer está lá. E isso é que é interessante. Por exemplo, quando eu falava com as pessoas de famílias com menos recursos, todas elas me diziam, e sabiam, qual era o tipo de dieta mais saudável que poderiam adotar. Todas elas falavam mais água, menos carne, mais frutas e vegetais. Portanto, esta informação está lá, inclusive, portanto,
Há sempre aquela ideia de que, da literacia alimentar. As pessoas com mais dificuldades não têm literacia alimentar. Também depende do tipo. Uma coisa é saber, em geral, o que é uma dieta saudável, não é? O tipo de alimentos que acompanham. Depois, em mais pormenor, quais são as combinações no prato que devem ser feitas? Quais são as quantidades que devem ser feitas? Isso já são pormenores que, de facto, muitas destas pessoas poderão não saber ao detalhe. Não sabem ao detalhe que têm que comer as recomendações, quais são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, em específico para o tipo de frutas e vegetais. Têm uma noção do tipo de alimentos que devem comer mais, mas as porções, as quantidades, as combinações no prato, tudo isso são coisas que as pessoas, de facto, não têm uma noção muito grande em relação a isso. Questão... Qual era? No fundo, a minha questão tinha partido da ideia de teres os inquéritos e teres os dois, exatamente. Sim, estudos de acompanhamento. Então, o que se passa na vida cotidiana, as pessoas são completamente influenciadas, digamos assim, por várias práticas. Muitas das coisas que se passam ao nível das práticas alimentares, na realidade, dependem muito pouco das práticas alimentares, ou seja, há muita coisa que se passa ao lado. As questões do trabalho, qual é o horário de trabalho, qual é o horário de funcionamento dos próprios supermercados, que sistema de provisão é que nós temos para fazer as nossas compras, temos lojas com acesso fácil ou não a frutas e vegetais, qual é o preço das coisas, como é que a nossa dinâmica familiar funciona, será que eu tenho alguém em casa que é muito esquisito a comer e então eu por facilidade acabo por dar os alimentos que aquela pessoa mais facilmente come? Quando eu vou às compras, será que aquilo que eu vou comprar é a mesma expressão daquilo que eu quero comprar ou é mais expressão das dinâmicas familiares que eu tenho lá na minha casa? Muitas vezes as pessoas, isto é muito aquilo dos economistas, não é? Que acabam por dizer, não, o que as pessoas compram no mercado reflete as preferências alimentares daquelas pessoas, não forçosamente. Muitas vezes reflete aquilo que se passa lá em casa ou aquilo que é o contexto para onde eu vou preparar aquela alimentação. Por exemplo, fazer um jantar em casa. Acabo por comprar mais produtos do que necessito Porquê? Porque há uma norma, há uma regra, não é? De que nós temos que oferecer à mesa uma quantidade e uma abundância de alimentos para não faltar comida às pessoas que lá estão e para mostrar que eu sei receber. Portanto, há aqui uma série de códigos e de normas de comportamento e que fazem parte das práticas alimentares, são muito importantes e que às vezes fazem estes excessos, como por exemplo o desperdício alimentar. Sim. Isso é outra viagem interessante sobre que é muito curioso. Depois há várias contradições também na alimentação. Por exemplo, na dieta mediterrânica, em que uma das expressões mais altas é comer junto, que tem muitas coisas positivas, evidentemente. A questão da conversa, do tempo, da sensação de tempo à mesa e não andar a comer a correr, da sociabilidade. Mas depois a mesa, as conversas à mesa às vezes também podem ser azedas. Pode haver conflitos, portanto, também há este outro lado. E depois, em relação ao desperdício alimentar, poderá haver, muitas vezes nestas famílias que se reúnem, nas festas e tal, poderá haver mais desperdício alimentar. Há uns estudos engraçados que estão a ser feitos em Inglaterra, exatamente a mostrar como esta ideia de comer à mesa, está bem, que é bom para determinadas, para a questão da integração social e para as conversas e tal, mas depois tem este lado do desperdício alimentar, que é uma chatice, e portanto já estão a pensar que realmente o melhor é as pessoas comerem fora de casa. É mais sustentável. Comerem fora de casa e comerem através, por exemplo, daquilo que eles falam de collective kitchens, ou seja, haver umas cozinhas coletivas para, através da economia, da otimização de recursos, no fundo. Agora, isto tem outro lado, não é? Porque depois há outra contradição, que é as pessoas acabam, há alguns estudos que têm vindo a mostrar isto cada vez mais, e viu-se isto na pandemia de certa forma, para determinados grupos sociais, que as pessoas acabaram até por comer melhor dentro de casa, faziam as suas coisas, do que propriamente ir para comer fora, não é? Onde há esta tendência que se come-se pior. E que se viu também durante a crise económica de, se calhar, implementar a medida de fazer a marmita em casa e levar para o trabalho, por exemplo. Pois isso também...
aumentou bastante. Sim. Mónica, nós, entretanto, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu não queria terminar sem te lançar aqui uma questão, e é uma conclusão que eu vi no inquérito e que é incrivelmente pertinente para aquilo que nós temos estado aqui a discutir hoje, que é que as preocupações ambientais dos portugueses, e aqui não estou a citar diretamente, mas é quase, estão muito mais marcadas pelos mídia do que pela experiência direta que têm com os problemas do país, ou seja, pensam, e nas respostas que dão, pensam muito mais em questões globais como os oceanos, a biodiversidade, e muito menos em coisas que os afetam tão mais diretamente, como a escassez de água, como os incêndios, que neste momento são, obviamente, coisas que nos têm deixado marcas. E tu há pouco tocavas na questão da literacia alimentar. Estamos ainda, enquanto sociedade, estamos ainda menos aptos do ponto de vista de literacia para a sustentabilidade. É no fundo a conclusão que se pode tirar disto também? Desse afastamento. Isso foi feito, lá está, o inquérito também foi feito em 2018, entretanto há uma pandemia, e eu não quero adiantar muita coisa, porque eu quero aguçar o gostinho aos jornalistas. Vai haver agora o lançamento do 3º grande inquérito à sustentabilidade na quarta-feira às 2h30 no ICS. Eu tentei que tivéssemos notícia aqui em primeira mão, mas não conseguia. A Mónica disse-me logo que não dava. Mas quer dizer, a pandemia de facto criou aqui uma viragem interessante. Se antes, não é, em 2018, de facto havia aqui uma maior distância, eu acho que esta passagem pela pandemia cria aqui uma nova configuração interessante. Agora, eu acho que todo o trabalho que está a ser feito, não é, de mediatização, dos efeitos das alterações climáticas, dos incêndios, das inundações, todas estas questões que nós estamos a ver cada vez mais entrar pelas nossas casas e a ter essa experiência, e a própria pandemia pode ser de facto um marcador importante para alguma viragem na forma de pensar até ao nível dos alimentos, de onde é que eles vêm. Por exemplo, uma das coisas que já neste inquérito se assistia muito era a localização, ou seja, a preocupação pelos produtos nacionais, pela origem de produção das coisas. Claro que depois é a velha história, as pessoas chegam ao supermercado, veem um preço mais barato de um produto que vem de fora e acabam por comprar esse produto. Isso é aquilo que muitas vezes os supermercados dizem, não é? Mas o que é certo é que há mesmo aqui uma coexistência de dois grandes marcadores, digamos assim, de provisão alimentar. Não só os hipermercados e os supermercados continuam a ser importantes, claro, nas compras alimentares, mas cada vez mais o comércio de proximidade, o comércio, as feiras, todas as lojas de especialidade, e tudo isto é também acarinhado e que está a ser cada vez mais acarinhado por várias mobilizações, digamos assim, pelas próprias autarquias e pelos próprios municípios. Isso é uma coisa que se tem vindo a ver cada vez mais. Por exemplo, agora há o Food Link, não é? Que é enfim, na área metropolitana de Lisboa está mesmo a ser preparada e pensada de forma mais séria uma forma através dos agroparques, por exemplo, em Almada já há de uma forma de tentar trazer cada vez mais a produção e o consumo mais próximos, mais perto. E mexer a vários níveis, não é só através dos mercadinhos e das feiras e dos produtos biológicos e locais, mas também afetando, por exemplo, as compras públicas nas escolas. Mesmo é um quebra-cabeças, é certo, mas há várias escolas e há vários agrupamentos que já estão seriamente a pensar nisso e vários municípios a tentar mudar e acarinhar mais esta questão das compras públicas ecológicas, trazendo os produtos locais e os produtos biológicos mais perto, por exemplo, das crianças, ou mesmo as tais hortas urbanas, as hortas pedagógicas, para eles aprenderem a ver como é que as coisas... Ou seja, estas coisas não caem assim do céu. Há, de facto, uma rede e uma quantidade de práticas, não é? Que começam a estar interligadas umas com as outras, e isso vai... Eu acredito e sou otimista que isso vai fazer qualquer coisa de diferente na forma como as pessoas olham para a alimentação, para a origem dos produtos e a própria oferta, digamos assim. E a serem mais exigentes também com a própria qualidade dos alimentos. E acredito que
que lá está, como se vê no inquérito e como acho que também conseguimos extrapolar desta discussão e do debate que tivemos há pouco, os jornalistas também acabam por ter um papel fundamental enquanto veículo de conhecimento, enquanto veículo de informação, e sem dúvida que vamos sempre precisar deles para fazer este elo de ligação, para fazer chegar essa mensagem. Mónica, obrigadíssimo. E queria agradecer uma vez mais. Vou estar muito atento ao lançamento do terceiro inquérito. Quero muito ver que conclusões novas é que temos. Queria agradecer a tua presença e, obviamente, falando de qualidade e de volume até de trabalhos, passamos já de seguida ao momento pelo qual toda a gente acho que já espera, que é o anúncio dos vencedores da segunda edição do prémio deste ano. Muito obrigado, Mónica. Obrigada eu. E para esse efeito, chamo o Juan novamente aqui ao palco. É ele que nos vai guiar agora pelo momento mais intenso. Muito bom. Força. Chegamos ao momento, não é? Então, depois de uma deliberação intensa do júri, os vencedores estão quase a ser anunciados. Eu sei que disso estão todos à espera, mas antes vamos conhecer ao júri. O júri deste ano foi composto por Aline Flor, jornalista do Público e representante do Sindicato dos Jornalistas, Carla Tomás, jornalista do Expresso, Carlos Rico, jornalista da SIC e vencedor da primeira edição, Marta Cerqueira, jornalista da Pegada, e eu, como representante de GET Food. Eu fiz tudo, eu faço isso, faço jornalista, tudo. Mas meus companheiros Miriam e Acier, do equipo de comunicação, eles fazem tudo, eu só falo português, é por isso que estou aqui. Então, para determinar que candidatos mereciam vencer o prémio, estabelecemos os seguintes critérios. O número 1, relevância e originalidade do tema. Sim, o tema, a qualidade do conteúdo, a sua relevância dentro do setor agroalimentar e o seu contributo à abordagem original. Número 2, clareza de exposição. Qualidade de escrita e estrutura narrativa. Número 3, profundidade do conteúdo. Rigor informativo no tratamento de notícias, diversidade de fontes mencionadas. 4, relação com a atualidade, a ligação do conteúdo aos temas atuais. 5, repercussão e impacto. A capacidade do trabalho de chegar a uma audiência mais alargada possível. Com tudo isso em mente, os jornalistas portugueses submeteram os seus trabalhos, que tinham de ter sido publicados entre 16 de setembro de 2021 e 15 de setembro de 2022. Estamos muito satisfeitos de partilhar que o número de candidaturas nesta segunda edição excedeu completamente as nossas expectativas. Tivemos 60 trabalhos. Obrigado a todos os profissionais da área do jornalismo que participaram nesta edição. Então, já quase chegamos ao momento da verdade. Queria lembrar que os vencedores vão receber um prêmio de 1.500 euros no primeiro lugar e 700 euros o segundo lugar. E além dos troféus incríveis, onde são os troféus? Estão ali atrás, escondidos ainda. Então, último anúncio antes de conhecer os vencedores. Vamos fazer uma menção honrosa aos 10 finalistas, top 10. Alessandra Prato Coelho noutro trabalho com Vera Moutinho. Andrea Acevedo Soares com dois trabalhos. Inés Loureiro Pinto, Inés Moura Pinto, Isabel Lindim, Luís Otávio Costa, Andrea Marques Pereira, Maria José Santana e Mara Gonçalves, todos juntos eles, Mafalda Gameiro e Ricardo Dias Ferner. Obrigado a eles pela excelência dos trabalhos a concurso. Tornaram mesmo muito difícil a nossa tarefa de escolher um vencedor. Agora, por favor, dêem as boas-vindas a Aline Flor, jornalista do Público e representante do Sindicato dos Jornalistas, que vai anunciar o segundo classificado. Aline?
Está aqui. Obrigada, Juan. Força. Mas para depois que nem é quem tem, queria agradecer ao IT Food pelo convite para o sindicato. Foi um gosto também nos associarmos a este prémio. Eu estou como o Juan, eu também trouxe uma cábula, portanto, só uma pequena nota também sobre esta questão do debate informado sobre os limites do planeta é cada vez mais urgente e os jornalistas têm esta missão de participar, de criar condições para este debate, informar sobre as alternativas, não é, que surgem e pronto, para consumirmos e, neste caso, para nos alimentarmos de uma forma mais saudável e mais sustentável. Pronto, tenho o prazer de anunciar o segundo prémio. Todos os trabalhos que foram entregues ao júri deram muito gosto de ler e de assistir, mas eu posso dizer que esta reportagem foi deliciosa de ler, era muito provocadora na forma como lançava as questões, não é, que estavam em debate, e na verdade achei também um bom exemplo de como apresentar os caminhos que estão a ser explorados para um consumo sustentável, mas sem emitir as contradições, pelo contrário, aprofundando-as, não é? Porque por vezes é algo que é mais difícil, não é? Damos só uma visão, esta questão das falsas equivalências, mas também é interessante quando nós aprofundamos este caminho. E então o trabalho ao qual o júri decidiu atribuir o segundo prémio foi, não sei se entretanto vai aparecer aqui. Também disse tu. In Vino Veritas, do Ricardo Dias Fellner. Ricardo. Por favor. Temos um diploma. Parabéns. Muitos parabéns, Ricardo. Quer dizer? Queres? Sim, quer dizer. Sim, já agora agradecer ao EIT por este prémio que é muito importante e aos vencedores que eu ainda não sei quem são, mas enfim, serão certamente especiais. E dizer uma outra coisa que tem a ver com o que se esteve aqui a falar antes, este trabalho é sobre vinho. Portugal é o maior consumidor de vinho do mundo, é um dos setores em que somos altamente competitivos. Somos o 10º maior produtor do mundo, é coisa rara, e sabemos muito pouco. Este trabalho tentou responder a uma coisa aparentemente muito simples, que é o que é que o vinho leva e como é que o vinho é feito. E com tantos críticos de vinho e com tantos influencers de vinho que há neste país, é uma coisa que eu descobri que eu próprio não sabia e que a maior parte das pessoas não sabem. E não sabem por duas razões. Uma é falta de jornalismo, e a outra é que o lobby da indústria controla a ciência e controla também as instituições públicas que deviam regulamentar estas coisas. Era só isto. Muito obrigado pelo prémio. Obrigadíssimo. Também termina aqui a minha missão, portanto, parabéns, Ricardo. Parabéns. Muito obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Então, temos chegado ao momento do primeiro prémio, do Prémio do Jornalismo de Portugal, mas temos uma surpresa. Temos para uma anunciar. surpresa. Uma pequenina surpresa. Pela primeira vez na história do IT Food, temos um empate no primeiro lugar. Então, temos 2 primeiros lugares, não 1, 2. Os vencedores são Mafalda Gameiro, da RTP, com a reportagem Entre a Abundância e a Escassez, e Alexandra Pralo Coelho e Vera Moutinho, jornalistas do Público, como seu trabalho Como faremos agricultura num futuro com menos água. Uma bata de palmas para eles. Por favor, se estão aqui. Aqui está. Muitos parabéns. Aqui tens. Sim, temos. Parabéns.
sei quem é que quer começar. Quer dizer alguma coisa? Sim. É bom levantar cedo ao domingo. Obrigada, estou muito satisfeita por este prémio e com a minha colega também, por todos os que concorreram e foram nomeados. Quero agradecer a todos os que selecionaram a minha reportagem, que é também do João Martins, o repórter de imagem que está ali a fazer um videozinho mais, o meu colega Paulo Nunes, que editou. Foi um trabalho de mais de um ano, faz parte de uma compilação de 3 reportagens, que eu, entretanto, dividi e destaquei esta, entre a abundância e a escassez, por evidências do mundo, por causa da guerra, e achei oportuno, tendo este material na mão, fazê-lo. Foi um trabalho que gostei imenso de o realizar, porque acho que a ciência, tal como foi debatido aqui durante esta manhã, tem cada vez mais pressão nos órgãos de comunicação social, e neste caso eu falo pela televisão, mas ainda não conseguimos chegar lá. Eu senti durante este percurso que ainda há algum receio em falar com os jornalistas, sobretudo com o medo de passar uma comunicação errada para os pares, para os seus pares. Portanto, ainda há preocupação se os meus colegas de trabalho vão achar que eu passei a informação correta. Depois a questão da evidência científica, que é, eu vou pousar isto aqui um bocadinho. Ainda pesa um bocadinho. É pesado. Quantos quilos tem? A questão da evidência científica, que hoje é evidência científica, amanhã não é evidência científica, não é? E ainda bem, porque a ciência está sempre em progresso e, portanto, há sempre ainda aquela questão de concluir-se, mas ainda temos mais para investigar. Portanto, o receio de se afirmar perante, neste caso, perante o país, perante o mundo, porque hoje é perante o mundo, não é? A conclusão a que chegamos. Achei isso e achei aqui a abordagem do meu colega do Expresso, Ricardo, que tocou num ponto que eu também, ao longo deste último ano, percebi, senti que há uma, eu não vou dizer interferência, mas há uma entrada dos grupos económicos dentro da investigação científica, uma espécie de comparticipação financeira para determinados estudos. Ficou-me muito evidente isso, e estive em várias academias de norte a sul do país, abordei esta questão com quem me permitiu abordar, com académicos que me permitiram abordar isto. Digamos que é interessante que isto aconteça, não é? É perigoso, também acho que é perigoso. Muito obrigada, um bom dia para todos. Obrigado, Mafalda. Muito obrigado. Bem, olá, bom dia a todos, muito obrigada por este prémio, muito obrigada ao EIT, obrigada Rui, parabéns Mafalda, parabéns Ricardo, gostei muito do teu trabalho também e acho que foi um excelente premiado aqui, fico contente por estares aqui connosco. Vera, este é um trabalho nosso, foi uma coisa que começou com um trabalho anterior sobre a alimentação, em que nós fizemos uma série de reportagens em torno da questão da alimentação e da cidade, como é que se alimenta uma cidade, e que nos levou a pensar várias vezes ao longo desse trabalho na questão da água, e que acabámos sempre por ter vontade de fazer algo parecido, algo semelhante, numa série de reportagens, mas que partissem da gestão da água e da questão, neste caso, deste trabalho específico, da agricultura e da forma de utilizarmos a água, de um recurso cada vez mais escasso, como todos sabemos, e como utilizá-la de uma forma inteligente. Poder-se dizer que isto não tinha a ver exatamente com comida na forma mais direta, mas tem tudo a ver, obviamente, não é? Tudo começa por aí. E, portanto, o assunto era-nos menos, se calhar, familiar do que o da alimentação, parecia uma coisa mais próxima à questão dos alimentos, enfim, dessa questão da cidade, da relação da cidade com os alimentos, mas, na verdade, a água, estando ligada, era um tema mais complexo pelo pouco que nós sabíamos, pela necessidade que houve de tentar ouvir versões muito diferentes, perspectivas muito diferentes sobre como é que podemos utilizar a água, de facto, entre o regadio e o sequeiro, o que é que faz mais sentido, o que é que não faz, como gerir os rios, enfim, uma série de questões em que nós mergulhámos, muitas vezes a sentir que quase nos íamos afogando e que tínhamos que voltar à tona para perceber melhor, com a ajuda de muita gente que falou connosco, com a preocupação de gerir, de facto,
estas perspectivas diferentes num trabalho que esperamos que tenha resultado equilibrado. Queria só dizer também obrigada ao Jornal Público, porque nos deu a oportunidade e o tempo, sobretudo, fundamental para fazermos este trabalho que também demorou bastante tempo a acontecer. Faz parte... Sim, é muito bom que os jornais, que todos os meios de comunicação continuem a perceber isso, não é? A importância do tempo para fazer as coisas, para as fazer de uma forma séria, obviamente, como se falou aqui no debate. É muito fácil fazer uma coisa precipitadamente mal preparada, mas acho que, obviamente, não é o que nós queremos fazer e, portanto, os jornais têm que entender isso e dar-nos esse tempo, os jornais e os outros meios de comunicação, e a importância também aqui das várias abordagens. Isto é um trabalho multimédia, é um trabalho que tem vídeo, é um trabalho que tem outros colegas nossos envolvidos na fotografia, na infografia, etc. E, portanto, esta forma de contarmos histórias e de tentarmos apresentá-las em vários suportes, de várias maneiras, para mim também é um desafio, porque estou habituada a escrever e a Vera ajudou-me imenso ao longo dos tempos nesta questão de olhar também para as coisas de outra maneira e perceber como podemos contar as histórias de outras formas. E por isso eu passo a palavra, Vera. Aproveito só para agradecer e para dar os parabéns também à Mafalda, obviamente, e ao Ricardo pelos seus incríveis trabalhos e convidar-vos a ver este trabalho, se ainda não viram os outros. Isso faz parte de uma série de trabalhos sobre a água e, portanto, convidar-vos também a ler, a ouvir, a ver este nosso trabalho. E obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Juan, antes de passar a palavra novamente, pode ir sim, se quiser. Eu queria só aproveitar aqui para vos passar, para vos contar uma pequena história, porque é que o Ricardo recebeu um diploma e tanto a Alexandra e a Vera como a Mafalda receberam o troféu propriamente dito, porque nós, na verdade, os troféus já estavam a ser produzidos, nós já não íamos a tempo de conseguir um terceiro troféu quando esta decisão foi tomada, por isso o Ricardo, a seu tempo, receberá também o troféu, mas neste caso foi a solução que encontramos e daí talvez possam ter estranhado esta diferença em termos materiais, mas no fundo foi só essa, não conseguimos de facto ultrapassar a questão do empate e a certa altura já nem fazia sentido continuar a lutar para isso. Juan. Isso, no nosso nome do EAT Food, eu quero dar nosso agradecimento para você, Rui. Muito obrigado por o teu trabalho, ha sido um trabalho excelente, um ano mais. Nosso agradecimento ao equipe de comunicação do EAT Food, Miriam e Asier. Muito obrigado pelo seu trabalho também. Muito obrigado a vocês por estarem aqui hoje. E esperamos ler muitos mais trabalhos no ano próximo. Faremos a terceira edição dos Prêmios do Jornalismo de Portugal no ano próximo, então queremos ler, ver e ouvir muitos mais trabalhos no próximo ano. Rui, como continuamos? É isso mesmo. Agora vamos terminar a sessão por aqui, dentro do auditório. Eu convido aqueles que estão aqui connosco, obviamente os que estão lá em casa, eu gostava muito que ainda conseguissem vir, se conseguirem, estão à vontade, de se juntarem a nós para um pequeno cocktail que vamos ter assim, à saída do auditório, imediatamente em frente, vamos ter esse pequeno cocktail, que servirá não só para continuarmos a celebrar o jornalismo de qualidade que aqui premiámos hoje, mas também para continuarmos a trocar ideias e a trocar conhecimento, que eu acho que todos nós que estamos aqui temos esse interesse e vamos continuar a fazê-lo seguramente. Muito obrigado também ao vosso apoio, sobretudo Juan, Miriam e Asier. Foi um prazer voltar a trabalhar convosco aqui. Obrigado a todos e ou até já ou até breve para quem está em casa. Obrigado.